Estávamos terminando o jantar de Natal quando ouvimos pela primeira vez um som baixo, distante, quase imperceptível, um choro infantil. Deve ser a TV de alguém, minha esposa Letícia disse, tentando aliviar a tensão. Mas algo dentro de mim sabia que não era isso. Levantei da mesa e fui até a janela olhando para a casa do nosso vizinho, Paulo. As luzes de Natal piscavam de forma irregular, como se tentassem me contar um segredo. E então ouvi novamente o grito abafado, vindo de lá. Deixe-me me apresentar antes de continuar. Meu nome é Marcelo. Moro em uma rua tranquila de um bairro típico no interior do Paraná. Eu e minha esposa adoramos essa calmaria. Até aquela noite. O que vou contar a vocês é uma história real que aconteceu conosco e que mudou nossa forma de enxergar o mundo. Paulo, nosso vizinho, sempre foi um cara discreto. Solteiro, na casa dos 40 anos, ele nunca causava problemas. Era educado, mas reservado. Entretanto, nas últimas semanas, algo parecia diferente. Ele não saía de casa há dias. As persianas estavam sempre fechadas. E à noite, as luzes de Natal piscavam de forma desordenada, quase frenética. Aquilo não parecia coincidência, mas eu não sabia explicar o porquê. Naquela noite, depois de ouvir o som, olhei para Letícia. Você ouviu isso também, né? Ela hesitou antes de responder. Talvez seja só coisa da sua cabeça. Paulo é esquisito, mas nunca fez nada de errado. Fiquei inquieto. Não era paranoia. Algo estava errado. Mas ainda não sabia até onde tudo isso ia nos levar. No dia seguinte, resolvi agir. Enquanto Letícia cuidava da casa, fui até a porta de Paulo. Toquei a campainha e esperei. Nada. Bati na porta. Nada de novo. Já estava quase desistindo quando ouvi passos pesados e arrastados do outro lado. Ele abriu a porta só o suficiente para que eu pudesse vê-lo. Paulo estava pálido, suando, com olheiras profundas. Parecia assustado. Oi, Paulo. Tá tudo bem? Não te vejo faz dias, falei, tentando soar amigável. Ele forçou um sorriso estranho. Tô doente, Marcelo. Não quero passar nada para ninguém. Melhor você ir. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele fechou a porta na minha cara. A conversa rápida só aumentou minha suspeita. Algo estava acontecendo dentro daquela casa e ele não queria que ninguém soubesse. À noite, voltamos a ouvir os sons, mas dessa vez não era só um choro. Pareciam gritos abafados. Letícia me encarou, visivelmente assustada. Se isso continuar, você vai ter que fazer alguma coisa, ela disse tensa. Eu vou. Amanhã eu volto lá. Respondi, tentando acalmá-la, e a mim mesmo. Mas naquela madrugada, algo aconteceu que tirou completamente meu sono. Enquanto olhava pela janela, vi uma sombra se mexendo no porão da casa de Paulo. Só que era uma silhueta pequena, muito menor que a dele. No dia seguinte, Letícia e eu decidimos investigar por conta própria. A inquietação crescia dentro de mim como um nó apertado, e ela sentia o mesmo. Tentamos lembrar de qualquer coisa sobre Paulo que pudesse explicar aquele comportamento. Era estranho como sabíamos tão pouco sobre alguém que morava ao nosso lado. Você lembra de alguma visita ou de ver ele com alguém? Perguntei, enquanto olhávamos pela janela para a casa dele. Nunca. Ele sempre foi muito fechado. Mas você não acha que ele está mais estranho do que o normal? Concordei. Naquele momento, resolvi usar o celular para pesquisar sobre ele. Não demorou muito para encontrar notícias antigas. Paulo tinha antecedentes por agressões físicas e até uma denúncia de comportamento violento contra uma ex-namorada. Aquilo só fazia meu estômago revirar. Enquanto discutíamos, notei algo nas luzes de Natal. Olha isso, Lê. Tá piscando de novo, mas parece um padrão. Ela me olhou com as sobrancelhas arqueadas. Você acha que é alguma mensagem? Sentamos no sofá, observando as luzes. A sequência parecia se repetir. Lembrei de uma reportagem que tinha visto sobre crianças usando código Morse
para enviar pedidos de ajuda. Fui ao Google e pesquisei rapidamente. SOS em código Morse. As luzes piscavam exatamente como o padrão mostrado na tela. Não pode ser coincidência, murmurei, já levantando. Isso é um pedido de socorro. Tem alguém lá dentro. Letícia segurou meu braço. Marcelo, a gente precisa de ajuda. Liga para a polícia. Respirei fundo, tentando controlar a adrenalina. Peguei o telefone e disquei. Polícia? Acho que meu vizinho está mantendo alguém preso na casa dele. Os minutos que se passaram enquanto esperávamos a polícia pareceram horas. Letícia olhava constantemente para a casa de Paulo, como se algo horrível fosse acontecer a qualquer momento. Finalmente, 2 viaturas chegaram. Os policiais desceram rapidamente e bateram na porta com firmeza. Paulo demorou a atender, mas quando finalmente abriu a porta, ele estava visivelmente desconcertado. Sua expressão era uma mistura de irritação e medo. Senhor, recebemos uma denúncia de comportamento suspeito. Podemos dar uma olhada na sua casa? Disse um dos policiais. Paulo tentou argumentar, mas seu tom não era convincente. Não sei do que estão falando. Tô doente e minha casa tá uma bagunça. Não vou deixar ninguém entrar. Os policiais, no entanto, não pareciam dispostos a recuar. Um deles colocou o pé na porta e disse em tom firme: Senhor, temos um mandado emergencial. Vamos entrar. Paulo hesitou, mas acabou recuando. Os agentes começaram a vasculhar o local, enquanto Letícia e eu assistíamos tudo de longe, com o coração acelerado. Do lado de fora, era possível ouvir os passos pesados dos policiais ecoando dentro da casa. Mas então, um deles gritou: Aqui no porão! A porta está trancada! O pânico no rosto de Paulo foi evidente. Ele tentou impedir os policiais, mas foi rapidamente imobilizado. Com uma barra de ferro, um dos agentes arrombou a porta do porão. E naquele instante, um grito agudo de criança ecoou pela casa, paralisando todos ao redor. O grito ecoava como um apelo desesperado. Letícia apertou minha mão com força enquanto observávamos os policiais entrarem no porão. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente por alguns segundos, mas logo foi quebrado por passos rápidos e vozes urgentes. Encontramos a criança, gritou um dos policiais. Meu coração disparou. Vi um dos agentes sair do porão carregando uma garotinha magra com cabelos desalinhados e olhos marejados de pânico. Ela tremia, segurando com força o braço do policial, como se sua vida dependesse disso. Ela está bem, só assustada, disse um dos agentes para nós, enquanto outros colocavam Paulo na viatura. O rosto dele estava pálido, mas ele não esboçava arrependimento, só frieza. A menina foi levada para a ambulância que havia chegado há poucos minutos. Ela contou aos policiais que estava trancada no porão há 4 dias. Disse que Paulo a sequestrou enquanto brincava na rua, prometendo doces e brinquedos. Quando percebeu que ninguém viria, teve uma ideia. Usou as luzes de Natal que ficavam no porão para enviar uma mensagem. Eu aprendi sobre código Morse na escola, disse com a voz fraca. Pensei que alguém poderia perceber. A inteligência daquela criança salvou sua vida. Enquanto isso, Paulo permanecia em silêncio na viatura, encarando o vazio, como se não fosse parte de tudo aquilo. Depois do resgate, a garotinha foi reunida com sua família. A cena foi emocionante. Os pais a abraçaram como se nunca mais fossem soltar, chorando de alívio e gratidão. Fiquei parado ali por alguns minutos, observando a cena, enquanto Letícia enxugava as lágrimas. Se a gente não tivesse feito nada, ela começou, mas não terminou. Eu sabia o que ela queria dizer. A história se espalhou rapidamente pelo bairro, chocando a todos. Ninguém poderia imaginar que Paulo, o homem quieto e discreto, seria capaz de algo tão monstruoso. Descobrimos mais tarde que ele planejava fugir com a menina naquela noite. Se não fosse pela coragem dela e por nossa desconfiança, talvez o desfecho tivesse sido muito diferente.
Depois daquele dia, começamos a enxergar nosso bairro de outra forma. Letícia e eu decidimos ficar mais atentos aos sinais, por menores que fossem. A vida às vezes é cheia de segredos escondidos à vista de todos, esperando que alguém tenha coragem de agir. E assim, termino minha história com um conselho. Confie na sua intuição. Se algo parece errado, talvez realmente esteja. Não ignore os sinais. Se gostou dessa história e quer ouvir outras, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Quem sabe a próxima história não seja tão impactante quanto esta. Só quem já teve que passar o Natal longe da família sabe o quanto isso é doloroso. É um vazio estranho, como se o mundo inteiro estivesse em festa, menos você. Um convite para passar a ceia com alguém deveria ser uma bênção. Ou pelo menos era o que eu pensava antes de receber aquele maldito convite. Meu nome é Matheus, tenho 21 anos e estudo engenharia em uma faculdade no interior de Minas Gerais. Minha família mora em Salvador e com as passagens absurdamente caras, precisei aceitar que aquele Natal seria diferente. Seria sozinho. Na véspera de Natal, enquanto o dormitório vazio amplificava minha solidão, Anderson, um colega de turma que quase nunca falava comigo, surgiu do nada. Ele era daqueles que você percebe mais pelo silêncio do que pelas palavras, sempre com uma expressão impassível que tornava difícil saber o que ele estava pensando. Ei, Matheus, vai passar o Natal sozinho? Perguntou com um tom casual que me pegou desprevenido. Acho que sim. Não tem muito o que fazer, né? Respondi, tentando disfarçar minha frustração. Nada disso. Vem passar com a minha família. Eles adoram visitas. Vai ser bom. Havia algo na maneira como ele disse aquilo que me deixou desconfortável. Um sorriso quase forçado e um brilho estranho nos olhos, mas, em meio à tristeza, a ideia de uma ceia em família parecia melhor do que encarar miojo e solidão. Beleza, Anderson. Vou sim. Obrigado pelo convite. O sorriso dele se alargou, mas, em vez de me acalmar, aumentou minha sensação de que algo estava fora do normal. Passo aqui às 7 para te pegar. Não se atrase. Aceitei o convite, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que eu deveria ter dito não. Às 7 em ponto, Anderson apareceu no dormitório. O carro dele era antigo, com bancos rasgados e um cheiro de gasolina que enjoava. O caminho até a casa dele parecia interminável. A estrada de terra estava cercada por árvores escuras e o silêncio dentro do carro era tão opressor que até o som do motor parecia abafado. Finalmente, ele parou em frente a uma casa que parecia ter sido abandonada há décadas. As paredes estavam cobertas de mofo. As janelas eram pequenas e empoeiradas, e uma cerca enferrujada cercava o quintal cheio de mato alto. A única coisa que destoava era um pisca-pisca piscando de maneira irregular, como se a casa estivesse forçando uma alegria que não combinava com ela. É aqui? Perguntei, sem esconder minha surpresa. Sim, vamos entrar. Minha família já está esperando. Atravessamos o portão, que rangeu alto como um aviso para eu dar meia volta. Por dentro, a casa não era muito melhor. O cheiro de mofo era ainda mais forte e os corredores eram decorados com fotos antigas em preto e branco. Os rostos nas fotos pareciam me seguir com os olhos e algumas molduras estavam quebradas, deixando os retratos ainda mais estranhos. Quando chegamos à sala de jantar, vi a família de Anderson reunida. O pai era um homem magro, de expressão severa. A mãe tinha um sorriso que parecia preso no rosto, e uma irmã mais nova não parava de me encarar. Apesar da aparência comum, havia algo de errado neles, como se estivessem tentando parecer normais, mas falhando miseravelmente. A mesa estava posta com uma ceia elaborada, coberta por tampas de metal que escondiam os pratos. Anderson me puxou para sentar. Sente-se, Matheus. Está na hora da ceia. Quando as tampas dos pratos foram retiradas, senti meu estômago embrulhar.
Tudo na mesa estava estragado. O arroz tinha mofo, o peru estava enegrecido e o cheiro era insuportável. Olhei para Anderson e sua família, esperando alguma reação, mas eles pareciam achar tudo aquilo completamente normal. "Não vai comer?" perguntou a mãe, ainda com aquele sorriso preso. Engoli em seco, tentando manter a calma. "Ah, é que eu acho que comi algo que não caiu bem mais cedo. Meu estômago está meio sensível." Eles não disseram nada, mas os olhares deles eram como lâminas me cortando. De repente, Anderson se inclinou na minha direção e disse com um sorriso sinistro: "Você gosta de histórias assim? Então não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais mistérios como esse." Aquela frase tão fora de contexto só aumentou meu desespero. Inventei outra desculpa e me levantei dizendo que precisava ir ao banheiro. Enquanto saía da sala, senti os olhares da família me acompanhando, como se soubessem exatamente o que eu estava pensando: fugir. Cheguei à porta da frente, mas estava trancada. Não havia chave. Procurei por outra saída, mas parecia que todas as portas e janelas estavam bloqueadas. O pânico começou a tomar conta de mim quando ouvi passos atrás de mim. "Está tudo bem, Mateus?" perguntou Anderson, com o mesmo sorriso sinistro de antes. "Sim, eu só queria ver o quintal. Está muito calor aqui dentro." Ele apenas assentiu, mas não se moveu. Respirei fundo e me virei, fingindo calma enquanto caminhava para uma janela na sala de estar. Com um movimento rápido, empurrei a janela e me joguei para fora. Caí no jardim, me arranhando nas pedras e no mato seco. Olhei para trás e vi Anderson e sua família na porta, me observando. Mas havia algo diferente neles agora. Seus olhos brilhavam de uma maneira sobrenatural e os sorrisos pareciam se alargar de uma forma impossível. Eles não tentaram me seguir, apenas ficaram lá, como se soubessem que eu nunca realmente escaparia. Consegui voltar ao dormitório, mas o tormento estava longe de acabar. Nas primeiras noites, o cheiro podre voltou. Estava nas minhas roupas, no quarto, em todo lugar. Mesmo depois de lavar tudo, ele persistia, como se tivesse grudado em mim. Depois, as sombras começaram a aparecer. Primeiro nos cantos do quarto, depois se aproximando, até que parecia que algo estava sempre ali, me observando. Os sussurros vieram por último. Eles chamavam meu nome, no mesmo tom de Anderson, repetindo como um eco interminável: "Mateus, Mateus." Tentei me convencer de que era apenas o trauma daquela noite, mas não era. No fundo, eu sabia que Anderson e sua família nunca tinham me deixado ir. A cada Natal, a presença deles ficava mais forte, como se esperassem pacientemente para me levar de volta àquela casa. Hoje, tranco as portas e apago as luzes na véspera de Natal. Tento fingir que o dia não existe, mas é inútil. Quando vejo as luzes piscando ou ouço uma música natalina, tudo volta. E eu sei que um dia Anderson vai voltar também. Deixa eu te perguntar, você acredita que objetos podem guardar energia? Coisas boas, ruins, talvez algo pior? Eu achava tudo isso uma besteira. Achava. Meu nome é Mariana e o que aconteceu comigo mudou minha vida de um jeito que eu jamais vou esquecer. Vou te contar desde o começo, porque você precisa saber. Tudo começou quando a gente se mudou para uma casa antiga aqui em Ouro Preto. Meu pai sempre foi fascinado por essas coisas históricas, mas para mim o lugar tinha um ar pesado. No terceiro dia, decidi explorar o sótão. Era o tipo de lugar que parece saído de um filme de terror. Escuro, cheio de móveis velhos e caixas empoeiradas. No meio disso tudo, tinha um espelho enorme. A moldura era linda, parecia feita à mão, cheia de detalhes que lembravam rostos esculpidos na madeira. Mas tinha algo errado.
Quando olhei de perto, tive a sensação estranha de que os olhos daqueles rostos me seguiam. Tentei rir de mim mesma, mas o arrepio nas costas não passava. Mesmo assim, decidi levar o espelho para o meu quarto. Achei que ia ficar bonito. Grande erro. Mais tarde, naquela noite, enquanto eu quase pegava no sono, ouvi um som baixo, como um sussurro. Abri os olhos e vi o espelho. Ele parecia mais escuro, como se estivesse absorvendo a luz do quarto, mas era só minha imaginação, certo? Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. No dia seguinte, tudo parecia normal, até não parecer mais. Eu estava no quarto mexendo no celular, quando senti como se tivesse alguém atrás de mim. Olhei no espelho e meu coração quase parou. Não era meu reflexo que eu via, mas minha mãe, na cozinha, com uma expressão estranha, vazia. Ela estava cortando legumes, mas de repente cortou o dedo. Foi tão real que eu gritei e corri para a cozinha. Quando cheguei lá, ela estava exatamente como no reflexo, com o dedo sangrando. Minha mãe disse que foi só um acidente, mas eu sabia que não era. Eu tentei contar para o meu irmão Pedro, mas ele riu de mim. Espelho que prevê o futuro. Tá de brincadeira, né? Mas naquela noite, o espelho mostrou algo ainda pior. Dessa vez, vi Pedro. Ele estava no quintal, brincando, e atrás dele tinha uma figura escura, alta, magra, com braços que pareciam se esticar mais do que o normal. Quis gritar, mas minha voz não saía. Quando o reflexo voltou ao normal, eu sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Eu sabia que precisava de provas. Peguei meu celular e comecei a gravar o espelho. No começo, parecia um reflexo comum, mas conforme o tempo passava, percebi que algo estranho acontecia. No vídeo, havia uma sombra no fundo do quarto e a cada segundo ela parecia chegar mais perto. Aquilo me deixou apavorada. Então fui pesquisar na internet. Descobri que aquele espelho fazia parte de uma coleção antiga e todos os donos anteriores tinham histórias terríveis de acidentes, desaparecimentos e até mortes. Era como se o espelho carregasse uma maldição. Nessa hora, percebi que as coisas estavam ficando sérias demais. Acho que você está sentindo isso também, né? Se está tão curioso quanto eu fiquei, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Confia em mim, essa história só vai ficar mais assustadora. Mas, voltando, eu tinha que fazer algo. Não podia deixar aquela coisa tomar conta da minha casa. E naquela noite, eu tive um sonho. No sonho, eu estava presa dentro do espelho, vendo minha mãe e meu irmão do lado de fora, chamando por mim, mas incapazes de me ouvir. Eu acordei suando frio. Sabia que o espelho precisava ser destruído, mas também sentia que ele não ia deixar isso acontecer sem lutar. Peguei uma marreta que meu pai usava para consertar coisas e voltei para o meu quarto. O espelho estava diferente, como se esperasse por mim. Quando levantei a marreta, meu reflexo começou a se mexer, sozinho. Ele sorriu, mas não era meu sorriso. Era torto, maligno. Então ouvi uma voz, baixa e ameaçadora. Se você me destruir, nunca mais vai sair daqui. Ignorei o medo e bati com força. O vidro se quebrou e por um momento pensei que tinha vencido. Mas então ouvi um grito, como se algo dentro do espelho estivesse sendo sugado para fora. Quando olhei para os cacos, vi algo terrível. Meu reflexo ainda estava lá, mas agora me encarava como se estivesse vivo. De repente, senti um puxão forte, como se algo estivesse tentando me arrastar para dentro dos pedaços do espelho. Lutei com todas as forças, mas tudo ficou escuro. Quando acordei, não estava mais no meu quarto, eu estava dentro do espelho. Era como um mundo de vidro rachado, escuro e sufocante. Eu conseguia ver minha casa, minha mãe e meu irmão do outro lado, mas eles não podiam me ouvir. E a sombra, ela estava comigo. Só que agora eu entendia. Ela era o reflexo da dor, do medo, da maldição que o espelho carregava. E agora eu fazia parte dela.
Minha mãe e Pedro encontraram o espelho destruído na manhã seguinte, mas nunca me encontraram. Hoje, eu sou o reflexo. Eu observo, esperando pela próxima pessoa que tenha coragem de juntar os pedaços e trazer o espelho de volta à vida. Então eu te pergunto, você tem coragem de olhar para o espelho que está no seu quarto agora? Porque às vezes ele pode olhar de volta. Todo Natal, eu tento fazer algo especial para minha filha, a Bia. Ela tem 11 anos e é a razão de eu continuar acreditando em dias melhores, mesmo depois de um divórcio que me deixou com uma casa meio vazia e muita saudade dos momentos em família. Mas a gente segue. Eu, pelo menos, faço o meu melhor. Naquela véspera de Natal, tudo parecia perfeito. Bia e eu tínhamos decorado a casa do nosso jeito simples, mas com muita dedicação. A árvore de Natal que comprei no mercado da esquina estava linda com os enfeites que ela mesma fez na escola. A pizza do dia anterior esquentando no forno era nosso banquete. Enquanto ela ria assistindo um filme de Natal na TV, meu celular vibrou na mesa. Era o Felipe, meu melhor amigo desde sempre. Mano, meu carro pifou no meio do nada aqui na estrada do Jardim América. Dá para me dar uma força? Ele parecia preocupado. Olhei para Bia. Ela tinha aquele olhar inocente que só as crianças têm. Vai, pai, eu fico bem, ela disse com aquele sorriso que sempre derrete meu coração. Eu hesitei, mas sabia que Felipe não tinha mais ninguém por perto para ajudar. Bia, tranca a porta e não abre para ninguém, tá? Volto rapidinho. Ela concordou com um aceno e voltou para o sofá, sem nem imaginar que eu estava saindo para enfrentar a noite mais assustadora da minha vida. Já na estrada, liguei o rádio para quebrar o silêncio daquela noite incomum. As luzes natalinas piscavam nas casas, enquanto uma música clássica de Natal tocava no fundo. Mas, de repente, a música parou e uma voz séria assumiu o comando. Interrompemos a programação para um comunicado urgente. Um homem identificado como Carlos Eduardo de Souza, fugitivo de um hospital psiquiátrico, foi visto nos arredores do Jardim América. Ele está vestido de Papai Noel. Atenção, ele é extremamente perigoso. Meu coração deu um salto. Jardim América. Era exatamente onde Felipe estava. Acelerei, sentindo o nervosismo tomar conta. Cheguei ao carro dele em poucos minutos. Cara, tô ouvindo essa notícia sobre um maluco vestido de Papai Noel. Isso aqui tá estranho demais, falei, enquanto ele me explicava o problema com o motor. Enquanto mexíamos no carro, ouvi um som ao longe, algo como risadas. Não era o tipo de coisa que se ouve numa noite tranquila. Me virei na direção do som, mas não vi nada. Felipe, chama um guincho. Preciso voltar para casa agora. Peguei o carro e saí em disparada, com a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Quando cheguei na rua de casa, soube imediatamente que algo estava errado. A porta da frente estava entreaberta e as luzes da sala piscavam de forma irregular, como se alguém tivesse mexido na fiação. Saí do carro e entrei correndo. Bia, filha! Chamei, mas só o silêncio respondeu. Foi quando vi as pegadas molhadas no chão. Eram grandes, feitas por botas, e iam da porta até a escada. Subi lentamente, cada passo ecoando no silêncio pesado da casa. Ouvi uma risada baixa vindo do andar de cima, e minha pele arrepiou. Bia! Chamei novamente, quase num sussurro. Ela apareceu no topo da escada, mas não estava sozinha. Segurava a mão de um homem vestido de Papai Noel. Ele olhou para mim com um sorriso que parecia sair direto de um pesadelo. Pai, olha, o Papai Noel veio me visitar, Bia disse com a inocência mais dolorosa que já vi. O homem apertou a mão dela levemente, como se estivesse reforçando que ela não podia sair de perto. Boa noite, Senhor. Estou apenas espalhando o espírito natalino, ele disse, numa voz suave que só tornava tudo mais assustador.
Notei que ele segurava algo atrás das costas, algo que brilhava sob a luz das lâmpadas de Natal. Era um facão. Meu estômago revirou. Bia, solta a mão dele e desce agora, falei, tentando manter a calma. Ah, que pena, parece que a festa acabou, ele disse, puxando o facão e avançando um passo. Nesse momento, Bia soltou a mão dele e correu para trás de mim. Não sei quem você é, mas saia da minha casa agora, falei com a voz firme, mas o coração acelerado. Ele apenas riu, balançando o facão lentamente. Antes que ele pudesse avançar, Bia, ainda tremendo, puxou meu braço. Pai, a gente pode chamar ajuda, como aquele canal que você vê, lembra? Inscreve no canal e avisa para todo mundo o que está acontecendo. Era uma frase inocente, mas naquele momento parecia algo muito mais inteligente do que poderia imaginar. Peguei uma cadeira e a usei como escudo enquanto ele avançava. O confronto foi intenso, com móveis sendo derrubados e o facão cortando o ar a poucos centímetros de mim. Finalmente, consegui derrubá-lo com um golpe certeiro na perna usando a cadeira. Ele caiu, mas não antes de olhar diretamente nos meus olhos e sussurrar: eu não sou o único. A polícia chegou poucos minutos depois. Encontraram um cartão no bolso do homem com o símbolo de um boneco de neve e uma frase: Feliz Natal, estamos apenas começando. O policial que liderava a operação me olhou com seriedade. Isso não é um caso isolado, já encontramos outros com o mesmo símbolo. Eles operam como um culto. O Natal nunca mais seria o mesmo para nós. Mas uma coisa era certa, eu faria de tudo para proteger minha filha, não importava o que viesse. Você já imaginou que algo assustador poderia acontecer justamente na noite mais mágica do ano? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu tinha só 6 anos. Natal, para mim, sempre foi sinônimo de alegria, de luzes brilhando na árvore e de cheirinho de comida boa. Mas naquela noite, eu descobri que nem tudo é tão perfeito quanto parece. Vou te contar como tudo aconteceu, mas já aviso. Prepara o coração, porque essa história nunca saiu da minha cabeça. Meu nome é Gabriel, e naquela noite de Natal, minha casa estava do jeito que eu amava. A árvore de Natal brilhava na sala, com pisca-piscas coloridos refletindo nos enfeites, e o cheirinho do peru assando vinha direto da cozinha, onde minha mãe estava ocupada. Meu pai estava no quintal, ajustando a iluminação, enquanto eu, no meu quarto, jogava videogame. Tudo parecia tranquilo, até que não estava mais. De repente, ouvi um barulho vindo da sala. No começo, pensei que fosse o vento batendo na janela ou algum enfeite caindo. Continuei jogando, mas aí o barulho veio de novo. Dessa vez, parecia diferente, como passos lentos, cuidadosos. Meu coração começou a bater mais rápido, não era normal. Deve ser o Tigrão, pensei, lembrando do nosso gato, que adorava se esconder nos lugares mais improváveis. Mas então me lembrei, ele tinha saído mais cedo e não tinha voltado. Fiquei parado com o controle na mão, ouvindo. O barulho se repetiu. Decidi investigar. Saí do quarto com cuidado, tentando fazer o menor barulho possível. Desci as escadas devagar, sentindo cada degrau ranger sob meus pés. Quando cheguei na sala, tudo parecia normal à primeira vista. A árvore brilhava, os presentes estavam empilhados e as luzes do pisca-pisca piscavam no ritmo de sempre. Mas aí eu vi. Tinha uma sombra atrás da árvore. Fiquei paralisado. Meu coração parecia que ia sair pela boca. A sombra se mexeu e eu ouvi um som baixo, como se algo fosse colocado no chão. Me escondi atrás do sofá e espiava, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que o vi. Era um homem. Ele estava agachado, vestindo uma jaqueta preta e com um boné cobrindo parte do rosto. Ele segurava uma lanterna e na outra mão tinha um saco preto grande que parecia estar cheio. Por um segundo, pensei que era o Papai Noel.
mas Papai Noel não carrega uma lanterna nem se esconde atrás da árvore. De repente, ele me viu. Seus olhos encontraram os meus. E por um instante tudo ficou em silêncio. Não grite, ele sussurrou, apontando a lanterna na minha direção. Eu não vou te machucar. Eu estava apavorado, mas antes que pudesse decidir o que fazer, escorreguei para trás e derrubei um globo de neve que estava no chão. O barulho foi alto, muito alto. O homem arregalou os olhos e avançou um passo. Foi aí que eu gritei: "Mãe, pai, tem alguém aqui?" Meu grito ecoou pela casa. Os passos dos meus pais, correndo em minha direção, pareciam mais altos do que o meu coração disparado. O homem, assustado, tentou se mover rápido, mas tropeçou no saco preto, derrubando alguns dos presentes que ele havia pego debaixo da árvore. Minha mãe chegou primeiro, ofegante, seguida pelo meu pai, que parou ao me ver apontando para a árvore. Quando eles olharam, viram o homem tentando pegar o saco novamente. "Ei, para aí!" gritou meu pai, mas o ladrão já estava correndo em direção à porta. Ele tentou abrir a porta da frente, mas estava trancada. Em pânico, puxou algo do bolso, um pé de cabra. Com golpes rápidos e precisos, ele quebrou a fechadura, arrombou a porta e desapareceu na escuridão. Meu pai deu 2 passos para segui-lo, mas minha mãe o segurou. "Eduardo, não, ele pode estar armado." A casa ficou em silêncio novamente. Minha mãe me abraçava forte e meu pai olhava para a porta escancarada com um misto de frustração e raiva. No chão, a lanterna do ladrão ainda brilhava, iluminando os presentes espalhados. Entre eles, um carrinho vermelho que eu tinha certeza de que era o meu presente. A polícia foi chamada e, enquanto esperávamos, meu pai olhou para mim e disse, tentando aliviar a tensão: "Tá tudo bem, filho. Você foi muito corajoso. Ah, e já que a gente está falando de histórias para lembrar, se você gosta de ouvir essas coisas, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, a gente sempre tem um motivo para continuar contando essas aventuras para vocês." Quando a polícia chegou, eles começaram a fazer perguntas e a examinar os danos. Um dos policiais encontrou marcas de pé de cabra na porta dos fundos. "Ele entrou por aqui", disse o agente, apontando para a fechadura destruída. Meu pai confirmou e contou tudo o que tinha acontecido. Enquanto isso, outro policial revelou algo que deixou todos ainda mais tensos. "Recebemos um chamado de um vizinho há menos de 1 hora. Ele tentou invadir outra casa, mas foi espantado pelo cachorro deles. Parece que escolheu a sua por causa das luzes acesas." Meu coração deu um salto. Saber que ele podia ter escolhido qualquer outra casa, mas entrou na nossa, me deixou com um frio na espinha. Olhei pela janela e achei que vi algo se mexendo na rua, mas era só a sombra das árvores balançando com o vento. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Depois que os policiais foram embora, meu pai reforçou as fechaduras, enquanto minha mãe cuidava de mim. "Tá tudo bem agora, meu amor", disse ela. Mas por dentro eu sabia que algo tinha mudado. Aquele Natal nunca mais seria o mesmo. A casa estava novamente em silêncio, mas era um silêncio estranho. Meu pai disse que eu podia voltar a dormir. Mas como alguém consegue dormir depois de algo assim? Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, enquanto as luzes da árvore de Natal ainda piscavam lá embaixo. Toda vez que fechava os olhos, via os olhos do homem me encarando. Via a lanterna iluminando o saco de presentes. Por mais que eu quisesse esquecer, aquilo parecia grudado na minha cabeça. Meu pai entrou no meu quarto e sentou ao meu lado. "Filho, sei que foi um susto, mas você foi muito corajoso. O mais importante é que estamos todos bem. E agora, a casa está segura." Eu não disse nada, mas senti um pouco de alívio. Ainda assim, enquanto ele falava, fiquei olhando para a janela, me perguntando se o homem estava por perto, observando, esperando outra oportunidade. Aquela noite me ensinou algo que nunca vou esquecer. Mesmo nos momentos mais assustadores, a coragem é o que nos mantém de pé.
E acima de tudo, o que importa é estar com quem a gente ama. Isso é o que faz o Natal ser mágico, mesmo nas noites mais escuras. As luzes da árvore continuaram piscando lá embaixo, e com cada piscada, prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria o medo tomar conta. Afinal, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente pode encontrar luz. Para muitos, o Natal é um momento de muita alegria, mas para mim, aquele Natal macabro parecia não ter fim. Meu nome é Amanda, tenho 27 anos, sou mãe do Pedro, um menino de 5 anos cheio de vida. Sempre adorei essa época do ano, com luzes brilhantes e músicas que aquecem o coração. Mas aquele Natal mudou tudo. Tudo começou em um sábado. Decidi levar o Pedro ao shopping de Campinas para comprar os últimos presentes. Ele estava animado, correndo entre as vitrines iluminadas e pedindo para ver o Papai Noel. No centro do shopping havia um homem vestido com a típica roupa vermelha, barba postiça e um sorriso acolhedor. Pedro ficou encantado e quis se aproximar. "Você foi um bom menino este ano?" perguntou o homem enquanto brincava com o chapéu. Pedro respondeu com um sim animado e eles riram juntos. Mas enquanto isso, o homem começou a me olhar de uma forma estranha, até desconfortável. Ele fez perguntas pessoais, como se eu fosse casada ou se morava perto dali. Tentei manter a conversa leve por causa do Pedro, mas o desconforto aumentava. Ao final, ele insistiu para tirarmos uma foto juntos. Concordei para não prolongar a interação, mas na hora de me despedir, ele segurou meu braço e tentou me beijar. Fiquei paralisada por um segundo. Depois, puxei Pedro e saí dali o mais rápido que pude. Aquela sensação ruim ficou comigo pelo resto do dia. Algo naquele homem parecia errado, mas eu não imaginava o quanto ele marcaria aquele Natal para sempre. Já era noite e o Pedro estava exausto de tanto brincar no shopping. Depois de colocá-lo para dormir, sentei no sofá com uma xícara de chá, tentando relaxar, mas a imagem daquele Papai Noel não saía da minha cabeça. De repente, a campainha tocou. Olhei para o relógio. Passava das 11 da noite. Estranhei, porque não esperava ninguém, mas me levantei para verificar. Ao olhar pelo olho mágico, meu coração disparou. Era ele. O homem do shopping estava parado na porta do meu apartamento, ainda vestido de Papai Noel. Ele olhava diretamente para a câmera do interfone e com um sorriso sinistro disse: "Amanda, sou eu, o Papai Noel. Tenho um presente especial para o Pedro. Pode abrir, não vou demorar." Fiquei imóvel, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo corredor. Como ele sabia onde eu morava? E por que estava ali? Segurei a respiração e não respondi, esperando que ele fosse embora. Mas ele continuou: "Amanda, eu sei que você está aí. Só quero conversar." A sensação de perigo era esmagadora. Peguei meu celular e liguei para a portaria, explicando a situação. O porteiro me garantiu que enviaria alguém para verificar. Mas quando foram até o local, o homem já havia desaparecido. Corri para o quarto do Pedro. Verifiquei se todas as janelas estavam trancadas e fiquei acordada até o amanhecer. Algo estava errado e eu sabia que aquilo não terminaria tão fácil. Na manhã seguinte, ainda nervosa, fui até o shopping para falar com a administração. Expliquei o ocorrido e perguntei sobre o Papai Noel que estava lá no dia anterior. A resposta me fez gelar. "Senhora, nós não contratamos nenhum Papai Noel para ontem. As atividades natalinas só começam na semana que vem." Meu corpo inteiro tremia enquanto voltava para casa. Quem era aquele homem? Como ele sabia meu nome e onde eu morava? Naquela tarde, enquanto Pedro brincava no quarto, ouvi um barulho na porta. Quando abri, encontrei um envelope branco, com meu nome escrito na frente em uma caligrafia tremida. Dentro havia uma carta escrita à mão. O homem dizia que não conseguia parar de pensar em mim e no Pedro, que nós parecíamos uma família perfeita.
Ele descrevia detalhes do shopping e até mencionava a fachada do meu prédio. O tom era perturbador. Ele dizia que o destino tinha nos unido e que faria de tudo para ficar perto de nós. Meus instintos gritavam para tomar uma atitude. Peguei o envelope e fui direto à delegacia. Sabia que não podia esperar que aquilo fosse apenas um susto passageiro. Na delegacia, o policial que me atendeu foi compreensivo e registrou o boletim de ocorrência. Ele garantiu que aumentariam o patrulhamento na área e pediu para eu não abrir a porta para ninguém desconhecido. À noite, enquanto conversava com uma amiga pelo telefone, ela sugeriu algo que fez sentido: compartilhar minha história online. Amanda, muita gente acha que isso nunca vai acontecer com elas. Você pode alertar outras pessoas e até ajudar quem já passou por algo parecido. Decidi gravar um vídeo curto no meu celular, relatando o que havia acontecido. Enquanto falava, mencionei naturalmente: se você acha importante ouvir histórias como essa, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas, acima de tudo, proteja sua família e confie nos seus instintos. Depois de postar o vídeo, senti como se tivesse tirado um peso dos ombros. Mesmo assim, ainda olhava pela janela toda vez que ouvia qualquer barulho estranho. Alguns dias depois, recebi uma ligação do delegado. Eles tinham identificado o homem. Ele era um ex-funcionário do shopping, demitido meses antes por comportamento inadequado com clientes. O mais assustador, ele já tinha um histórico de perseguição e ameaças a mulheres. A polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Descobriram que ele tinha várias anotações sobre mim e o Pedro, como se estivesse planejando algo. A sensação de alívio foi imensa, mas o medo ainda permanecia. Naquela noite, enquanto ajudava o Pedro a colocar os últimos enfeites na árvore de Natal, ele perguntou: "Mamãe, será que o Papai Noel vai saber onde deixar meu presente?" Sorri e disse: "Claro que vai, meu amor. Mas o Papai Noel de verdade só aparece onde é bem-vindo." Ele riu e voltamos a decorar a árvore. No fundo, eu sabia que a experiência daquele Natal seria uma lembrança assustadora, mas também uma lição que jamais esqueceria. Nunca ignorar os sinais de perigo e proteger quem amamos, acima de tudo. Olá, amigos do canal Diário de Terror. O Natal está chegando e com ele as lembranças de uma experiência macabra que vivi há alguns anos. Até hoje, não sei o que era ou quem era aquilo que apareceu para mim naquela noite. Quero convidar você a escutar essa história até o final e tirar suas próprias conclusões. Vamos lá? Tudo aconteceu em 2021. Eu tinha decidido passar o Natal com minha família na chácara dos meus avós, que fica no interior de Minas Gerais. Sempre adorei aquele lugar. É isolado, rodeado de árvores e tem uma tranquilidade que a cidade nunca oferece. Era o típico cenário de Natal. Neve não tinha, claro, mas o clima estava fresco. E o cheiro de lenha da lareira misturado com o aroma do pinheiro da árvore de Natal fazia tudo parecer mágico. Depois de um jantar delicioso e muitas risadas ao redor da mesa, terminamos a noite jogando cartas na sala. Meus tios são mestres no truco e gostam de desafiar quem se atrever a jogar contra eles. Quando a brincadeira terminou, já era bem tarde. Todos subiram para seus quartos, mas eu preferi ficar no sofá-cama da sala. Daquele ponto, dava para admirar tanto a lareira acesa quanto as luzes piscando na árvore de Natal. Era como estar no coração da casa. Naquele momento, tudo parecia perfeito. Coloquei um cobertor sobre mim, ajeitei o travesseiro e deixei o sono me levar. Mal sabia eu que aquela seria uma noite que eu nunca mais esqueceria. Adormeci rápido, embalado pelo silêncio tranquilo da chácara. Mas o que deveria ser uma noite de descanso logo se transformou em algo perturbador. No meio do sono, tive um sonho estranho.
quase lúcido. Minha família estava na sala, mas suas expressões eram sérias, quase assustadoras. Um deles, minha prima Marina, olhou diretamente para mim e disse: "Você precisa acordar. Tem alguém na casa." Senti meu corpo travar, como se eu estivesse preso em areia movediça. Queria gritar, mas nenhum som saía. Só conseguia olhar ao redor, vendo aquelas expressões de pânico no rosto de cada um deles. O pior de tudo é que parecia real demais. Quando finalmente consegui abrir os olhos, meu coração estava acelerado. A sala estava como antes, iluminada pela árvore de Natal e pela luz suave da lareira. Mas havia algo diferente, uma sensação incômoda de que eu não estava sozinho. E então vi, na penumbra da cozinha, uma sombra. Não era um jogo de luz ou minha imaginação, era uma silhueta. A princípio, achei que fosse alguém da família, talvez meu tio Carlos pegando algo para comer. Mas a silhueta estava parada, imóvel. Algo naquela figura me deixou gelado. "Quem está aí?" perguntei com a voz trêmula. Nenhuma resposta, apenas o som do vento lá fora e do meu coração disparado. Respirei fundo, tentando manter a calma. A sombra na cozinha continuava parada, como se estivesse me observando. A luz fraca da lareira não ajudava muito, mas eu conseguia distinguir que a figura era alta e parecia estar vestindo algo escuro. Reuni coragem e dei mais um passo em direção à cozinha. Meu coração parecia querer pular pela boca. "Quem está aí?" perguntei novamente, dessa vez mais alto, tentando soar firme. A figura virou levemente a cabeça em minha direção e eu senti um arrepio subir pela espinha. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais pesado. Não houve resposta, mas a sombra começou a se mover lentamente, dando passos firmes em direção à porta dos fundos. Fiquei congelado, sem saber se deveria correr ou seguir aquele intruso. Ele abriu a porta, sem fazer barulho, e saiu para o quintal, deixando a porta entreaberta. Lá fora, a escuridão parecia ainda mais densa, com as luzes da varanda iluminando apenas o início do quintal. Tudo estava absurdamente quieto. Tomei coragem e fui até a porta. Olhei para fora, mas não vi ninguém. A única coisa que chamava a atenção eram pegadas na terra úmida que levavam em direção à floresta. Foi quando senti o pavor tomar conta de mim. Quem quer que fosse, não fazia parte da minha família. Corri para o andar de cima e bati na porta do quarto dos meus pais. "Pai, mãe, acordem! Tem alguém na casa!" gritei, tentando manter a voz controlada. Em poucos segundos, todos estavam na sala, perguntando o que tinha acontecido. Expliquei rapidamente sobre a silhueta e eles me olharam como se eu estivesse louco. Meu pai, desconfiado, foi o primeiro a falar. "Tem certeza de que você não estava sonhando, menino? A casa está toda trancada." Insisti que o que eu tinha visto era real. Minha mãe, assustada, apertava o meu braço enquanto meu tio Carlos pegava um bastão que estava próximo à lareira. "Vamos dar uma olhada, mas deve ter sido só sua imaginação", disse ele. Juntos, fomos até a porta dos fundos. Meu tio abriu com cuidado e apontou a lanterna para o quintal. "Olha isso", murmurei, apontando para as pegadas na terra úmida que levavam diretamente à entrada da floresta. Meu pai ficou sério e minha mãe apertou meu braço ainda mais forte. "Isso não é coisa da sua cabeça", ele admitiu com a voz baixa. Minha prima Marina sugeriu ligar para a polícia, mas meu tio achou que era exagero. "Pode ser só algum andarilho perdido ou até um bicho grande que passou por aqui", disse ele, tentando minimizar a situação. Mas meu pai decidiu não arriscar. Pegou o celular e fez a ligação. Enquanto esperávamos, senti a tensão no ar. Minha mente não parava de pensar. Quem ou o que era aquela silhueta? Enquanto olhávamos para a floresta, o silêncio parecia mais pesado. Foi nesse momento que, tentando aliviar o clima, comentei: "Enquanto a polícia não chega, aproveita e já se inscreve no canal.
Assim você não perde nenhuma história dessas. Meu tio me olhou com uma cara engraçada, mas ninguém comentou nada. Pouco tempo depois, os policiais chegaram. Eles verificaram a área com lanternas e vasculharam as primeiras árvores da floresta, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de alguém aqui, mas essas pegadas são estranhas, disse um deles. Ele nos recomendou manter as portas trancadas e ligar novamente se algo mais acontecesse. Apesar de nada ter sido roubado, aquela noite estava longe de acabar para mim. Depois que a polícia foi embora, o silêncio da chácara voltou a reinar, mas o clima já não era mais o mesmo. Minha mãe, ainda nervosa, insistiu para que todos voltassem a dormir no mesmo cômodo. Meu pai concordou e logo improvisamos camas no chão da sala. Mas, para ser honesto, eu sabia que o sono não viria tão cedo. Deitado no sofá-cama, com o olhar fixo na porta dos fundos, fiquei pensando na figura que havia visto. Quem era? O que queria? E, acima de tudo, como conseguiu sair tão calmamente, sem demonstrar pressa ou hesitação? Essas perguntas rodavam na minha mente, enquanto as luzes da árvore de Natal piscavam no canto da sala. Por um momento, considerei a possibilidade de que tudo fosse fruto da minha imaginação ou algum tipo de pesadelo prolongado. Mas as pegadas, essas eram reais. Não tinha como explicar aquilo. Mesmo que eu quisesse acreditar que era só um vagante ou alguém perdido, havia algo naquela silhueta que não parecia humana. Na manhã seguinte, o dia amanheceu cinzento e a floresta, que sempre me transmitiu paz, agora parecia me observar de volta. A polícia não encontrou nenhum suspeito nem registro de pessoas estranhas na área, o que só aumentou o mistério. Durante o café da manhã, ninguém falava muito sobre o ocorrido. Era como se todos quisessem esquecer o que tinha acontecido. Mas eu não podia. Até hoje, a memória daquela silhueta me assombra. Sempre que penso naquela noite de Natal, sinto a mesma sensação de estar sendo observado. Não sei quem ou o que era, mas sei que não foi a última vez que senti essa presença. E você? Acha que era alguém real ou algo além da nossa compreensão? Deixe seu comentário aqui e me conta o que você acha.